Carol, pode começar a gravar já? Tá? Senhoras e senhores, boa noite. A terceira subseção de Campinas tem a honra de recebê-los para nossa cerimônia em comemoração aos 20 anos de mudanças da legislação de recuperação e falências, Lei 11.101 de 2005. Convidamos a composição desta mesa diretora nossos ilustres convidados, que muito nos honram com suas presenças. O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e presidente do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, Dr. Ricardo Negrão. O juiz da primeira vara empresarial e de conflitos relacionados à arbitragem das primeira e quarta RAGES, Dr. José Guilherme Marrei. Dr. Paulo Braga, vice-presidente da OAB Terceira Subseção de Campinas. Dr. Wagner Armani, secretário-geral adjunto da Terceira Subseção de Campinas. Dr. Ricardo Viscardi Pires, presidente da Comissão de Estudos em Falência e Recuperação Judicial da Terceira Subseção de Campinas. Dr. Geraldo Fonseca, presidente da Comissão de Direito Empresarial da Terceira Subseção de Campinas. Doutora Paula Negrão Luque, presidente da Comissão de Direito da Moda da Terceira Subseção de Campinas. Composta a mesa, eu passo a palavra ao doutor Paulo Braga. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu, rapidamente, gostaria de, em nome da direção da subseção, dar as boas-vindas aos amigos e às amigas, e, de uma maneira muito especial, aos nossos palestrantes. E peço licença, doutor Marrei, em cumprimentar toda a mesa, na pessoa do sempre professor, desembargador Ricardo Negrão, que eu já disse algumas vezes, Ricardo, que, e não canso de dizer, que a presença de Vossa Excelência engrandece muito os eventos aqui da nossa subseção e a advocacia de Campinas. Então, muito obrigado, mais uma vez, professor Ricardo Negrão, pela disponibilidade de tempo. Parabenizar a Comissão de Direito da Moda, na pessoa da querida amiga, doutora Paula Luque, também a doutora Letícia, vice-presidente, que estava por aqui também, está ao lado, que tem feito, doutor Marrei, juntamente com a Comissão de Direito Empresarial, que é presidida pelo professor Geraldo Fonseca, professor também de todos nós, um trabalho, Paulo, espetacular, né? Nos últimos 3 anos, inovado aqui na subseção, nós não tínhamos, correto, Tatiana, essa comissão, e elas inovaram, trazendo novidades, conhecimento, e eu tenho dito sempre o seguinte, esse espaço é um espaço de trabalho e de estudo, né? De trabalho e de estudo. Então, Paula, parabéns, você, o Geraldo, a Letícia, também o Ricardo, né, nosso presidente da Comissão de Falência e Recuperação Judicial. Então, realmente tem feito a diferença. Sim, o apoio das comissões e a disponibilidade de tempo
dos senhores e das senhoras, a subseção não conseguiria ter a grandeza que tem. Queria também, rapidamente, agradecer aqui a presença do Dr. Eduardo Ambiel, presidente da Comissão de Direito Empresarial de Indaiatuba. Não nos conhecíamos, uma alegria, seja sempre bem-vindo. Também a presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, a querida amiga Kátia Soares, também a Desirê Troiano, presidente da Comissão de Direito de Família, querido amigo Juliano, muito obrigado. Também o doutor André Luque, promotor de justiça, terceira Promotoria de Justiça de Paulínia. Sempre um prazer, doutor André, muito obrigado. O doutor José Henrique Toledo Correia. Zé Henrique está sempre aqui nos eventos de direito tributário, empresarial. Zé Henrique, muito obrigado. Também uma alegria tê-lo conosco aqui. A doutora Aline Moraes, também, que integra a segunda Promotoria de Justiça de Cosmópolis, também seja muito bem-vinda. Enfim, todos e todas, eu tenho certeza que teremos uma noite, mais uma noite, professor Ricardo Negrão, mais uma noite de muito aprendizado. E mais uma vez, muito obrigado. Eu vou devolver a palavra aqui, sem mais delongas também, comentado, estava esquecendo, perdoe minha querida amiga Maria Daniele Rezende, que agora está aí à frente da Comissão de Direito Processual Civil, está com um congresso em andamento, né? Acho que agora para agosto, tenho certeza que será também um sucesso, viu, Maria Daniele? Muito obrigado, sem mais delongas, eu devolvo aqui a palavra à Tatiana, muito obrigado, viu, Tati? Obrigada. Gostaria de agradecer também a presença do doutor Iatarola, que está aqui nos prestigiando, presidente da Comissão de Cursos e Palestras de Campinas, e que sempre nos apoia também no backstage aqui dos eventos com a sua experiência. Muito obrigada. Sem mais delongas, passo a palavra para o doutor Ricardo, que vai dar também as boas-vindas aqui para vocês, dizer algumas palavras. Obrigado, Tatiana. Boa noite a todos. Talvez não com o carisma do Dr. Paulo. Eu tenho aqui a incumbência de fazer a inauguração, né, do nosso evento, né, do encontro dessa nossa noite, que eu tenho a honra de estar presidente. E por que eu digo estar presidente? Porque, na realidade, é um cargo totalmente voluntário e que ele não é um cargo de representação única, é um cargo que representa toda uma classe, é um cargo que representa vários profissionais que militam na área do direito recuperacional e falimentar. Aí aproveito a oportunidade, doutor Paulo e doutor Wagner, agradecer à diretoria da OAB pela confiança, né, nessa nomeação. Eu me sinto muito honrado e com uma responsabilidade muito grande. Inclusive, antes de entrar aqui, eu pedi uma informação da administração das comissões e eu descobri que a nossa comissão de estudos em falência e recuperação judicial é a comissão com maior número de inscritos da nossa subseção. Responsabilidade, mas nós firmamos um compromisso com a advocacia campineira, com os que militam na área de recuperação judicial e falência. E pode ter certeza que não faltará trabalho nessa gestão. Trata-se, então, do nosso primeiro evento aqui da comissão, nosso primeiro evento presencial, e ele se dá em um contexto muito especial, que é a comemoração dos 20 anos da Lei 11.101 de 2005, que é instrumento do nosso trabalho. De que no ano de 2005, completamente a história das empresas em crise no Brasil. Ao longo dessas 2 décadas, a legislação bastante, ela foi muito revisitada, muitas discussões aconteceram no âmbito legislativo, muitas inovações jurisprudenciais, importantes discussões doutrinárias de aprimorar o direito alimentar e recuperacional. Sendo que a lei refletia e ainda reflete toda a complexidade de um sistema econômico do nosso país que, de fato, é um pouco caótico.
que é cíclica das principais crises, pegando os últimos 20 anos, a gente começa com as principais, obviamente, a gente começa com a crise do subprime em 2008, nos Estados Unidos, crise imobiliária, garantias hipotecárias também nos Estados Unidos, com certeza isso impactou bastante todo mundo. Depois, 2010, crise da dívida dos endividamento, Itália, Portugal, depois veio a casa, 2014, uma crise política econômica, um cenário de Lava Jato, culminou no impeachment de Dilma Rousseff. Depois tivemos ainda a crise da Covid-19, uma crise sanitária, também com impactos financeiros e que são sentidos até hoje, sombra de dúvidas, em diversos setores da economia. Então, é assim que a lei evolui, doutor, esse contexto caótico. E justamente isso, que a gente faça uma análise crítica, qualificada, né, das nuances da legislação. Então, é uma alegria, uma responsabilidade muito grande estar aqui, ladeado a tantos colegas, tantos amigos, e principalmente com alguns dos nomes mais destacados da magistratura brasileira, do nosso Tribunal do Ambiente. Aqui destaco as presenças do desembargador doutor Ricardo Negrão, diversos livros de literatura de leitura obrigatória, do Clã Operador do Direito. Doutor José Guilherme Marrim, juiz da Maritime especializada, que foi meu professor na gloriosa Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e embora eu tenha tido aula de processo penal com o Dr. Marrei, creio que os ensinamentos humanísticos foram e ainda são muito valorosos para a minha formação pessoal e profissional. Meus colegas das comissões de Direito Empresarial e Direito da Moda, Dr. Geraldo Fonseca de Barros Neto, igualmente como professor, tanto na graduação quanto na pós-graduação, se tornou ao longo desse caminho um grande amigo, mais do que aqui, mas sempre que está aqui eu faço questão de vê-lo, um querido, conhece muito também da área, doutora Paula Negrão Luque, que eu conheci há pouco tempo, mas que eu já alimento um profundo respeito, doutora Paula, um carinho pela sua seriedade, pela sua dedicação e principalmente pelo seu comprometimento junto ao nosso órgão de classe. Isso é muito importante. Dr. Wagner, que compõe a mesa também, grande amigo também, professor, todos os meus professores na PAN. Eu tenho o prazer de tê-lo hoje também como um colega no meu dia a dia, é motivo de muito orgulho para mim. Então, a todos os eu agradeço pelo prestígio, pela confiança e espero que esse evento seja muito mais do que uma comemoração normativa dos 20 anos da lei, mas que seja também um convite a profundas reflexões para que a gente está aqui, porque somos nós os responsáveis pelas mudanças, consigamos fazer com que o direito de insolvência no Brasil seja cada vez levado à excelência. Muito obrigado, excelente. E o doutor muda, não pede. Só vou, quebrar o protocolo. O doutor Ricardo cometeu um erro imperdoável aqui. Eu não cumprimentei o doutor Guilherme Fernandes Cruz Humberto, do juiz de direito da Nona Vara Civil, que sempre nos prestigia aqui nos eventos. Doutor Guilherme, me perdoe. No final da fila o processo dele, né? Já foi, já foi. Pois é. Tira da conclusão. O senhor está vendo, né? Mas, brincadeiras à parte, uma alegria sempre também estar com o senhor aqui. Obrigado, Tatiana. Bom, eu vou passar a palavra agora para o desembargador, doutor Ricardo Negrão. Doutor Marrei, vai começar? Ah, então tá bom.
Eu agradeço mais uma vez o convite da OAB de Campinas. E eu falei para o Dr. Paulo Braga que eu venho mais aqui do que vou no tribunal. Mas eu moro aqui pertinho, então é mais fácil vir aqui do que ir para o tribunal, que é lá em São Paulo. Eu estou entre amigos aqui, eu vou começar da direita para a esquerda. Agradeço, doutor Geraldo, pelo convite, muito obrigado. O senhor sempre muito gentil com a gente. A Paulinha, que faz o meio de campo. A doutora Paulinha é minha filha, por isso eu chamo de Paulinha. Doutor Wagner Armani está aqui, é sempre um prazer tê-lo aqui. Eu tenho a oportunidade de conviver com ele desde os congressos de direito recuperacional, e é sempre bom vê-lo aqui. O meu colega aqui, o José Guilherme de Renzo Marri, um colega brilhante aqui na comarca de Campinas, e também eu vejo Paulo Braga, eu já cumprimentei, e eu vejo aqui também o Ricardo Pires, que eu conheci recentemente. Nós não nos conhecíamos antes. E também está presente a Tatiana Simeonato, né, que é a vice-presidente da empresarial, e a Letícia, que é a nossa amiga, né, a Letícia Humberto. É um grande prazer, eu digo que estou entre amigos, conheço muitos aqui, muitos foram meus alunos ou colegas da Curadoria de Massas Falidas. O Antônio Paulo está lá. O Antônio Paulo, ele está lançando 2 livros muito bons sobre a matéria, um de crime e outro de restituição. E está sendo lançado pela editora que lançou o meu esse ano, que é a Marisa. A Marisa é a nossa editora e são conhecedores do direito. Então, eu me sinto à vontade com os colegas, sempre sou muito bem-vindo. Está sendo projetado? Já não. Já está na lateral. Eu vou ficar aqui mesmo, porque eu já estou acomodado. Eu vou falar para vocês desses 20 anos de mudanças, e é uma crítica que eu faço à lei. Eu estudo as leis de falência há bastante tempo, porque eu fui curador de massas falidas durante, acho que 12 ou 14 anos. Em 1979, eu vim para São Paulo para ser promotor, e o procurador-geral chegou para mim e falou: onde você quer ir, Ricardo? Você quer ir para o júri ou para massas falidas? Eu falei: você me oferece 2 coisas muito ruins. Júri, que eu não tenho o dom da palavra, e massas falidas, que eu não conheço nada. Mas entre os dois, passar a ver menos vergonha, eu vou para massas falidas. E fui, e comecei a estudar, encontrei colegas que me ajudaram, Antônio Paulo foi um deles, e ali nós tínhamos os processos de falência. Durante a lei de 45, ela é de 45, Decreto-Lei 7661 de 45, ela durou 60 anos. E nesse período foram feitas 14 mudanças da lei, né? Então, eu vou falar sobre algumas mudanças que a nossa lei já tem em 20 anos. Nós tivemos leis em 2005, 2 leis, depois nós tivemos leis em 2013 e 2014, depois nós tivemos a lei de 2020. Eu vou traçar as alterações legislativas e como elas modificaram o panorama. As duas alterações de 2005, depois de 2013 e 2014, e depois a de 2020. Nós vamos ver que algumas dessas leis, inclusive, foram revogadas para a lei de 2020. Se a Sabrina, que é minha assistente, estiver atenta, eu já estou no slide número 3. A Lei 11.127, de 28 de junho de 2005, ele fala de locação ou arrendamento de bens imóveis ou móveis. Isso daqui nós já tínhamos decidido na Curadoria de Massas Falidas, lá para os anos 85, 86, eu era o curador de massas falidas da 12ª Curadoria de Massas Falidas, e o José Araldo, que era o juiz da 10ª Vara. E surgiu o seguinte: um hospital foi à falência, e ele era um hospital que foi estruturado na forma de SA.
A rigor, os hospitais não entram em falência. Mas, nesse caso, por ser uma sociedade anônima, a lei fala que toda SA é comercial, na época comercial, nós não tínhamos a lei empresarial. E foi decretada a falência, e os médicos que eram desse hospital chegaram para nós e falaram: doutor, será que não tem um jeito da gente usar o hospital? Ele está bem instalado, tem coisa nova, tem cama, tem aparelhos. Até vender todas as coisas, isso vai ficar sem uso e vai apodrecer. E daí eu marquei uma audiência com o Zé Arauto e nós convidamos o síndico, na época, que hoje é administrador judicial, e nós, então, fizemos a proposta de locar, que eles arrendassem, arrendar tudo que tinha lá. Com isso, com aquele dinheiro, nós conseguimos pagar as despesas da massa, porque não havia dinheiro nem para pagar as taxas, tudo que tivesse que ser pago, vigilância, toda a administração, a sindicância. E eles ficaram 2 anos lá. O dinheiro entrou. Quando chegou na hora de vender o imóvel, eles poderiam oferecer, havia a possibilidade deles oferecerem o seu lance, né, se eles quisessem, e acabou sendo superavitária essa massa. Então, isso daí é antigo, mas só aparece na lei aí, em 2005, 28 de junho de 2005. É uma coisa prática que a gente oferece da prática diária do que fazem um juiz, um promotor, os advogados nessa área. Tem muita coisa que pode ser feita, né? A nossa lei, vamos para o nosso próximo slide, diz que na recuperação judicial 199, parágrafo 1º, diz que das sociedades que trata o capítulo, ficará suspenso o exercício de derivados de contrato, arrendamento mercantil e outras aeronaves. Há uma referência ao artigo da lei o Código Aeronáutico, né? Na redação antigo, no caput, fala assim: não se aplica, aliás, a redação nova, não se aplica o disposto no artigo 199 dessa lei às sociedades a que se refere o artigo 187. E depois vem o parágrafo 1º, que é esse daí que está na tela. Se está na tela, está na tela. Então, está bem. Veja, essa lei aqui é de 2020, mas em 2022 sobreveio uma lei nova, a Lei 6.000, que não consta aí, é a 14.368 de 2022. Revoga todo o capítulo do Código Aeronáutico, inclusive esses artigos. Aliás, revoga todo o capítulo 2, o capítulo 3, a seção 1, 2 e 3. Só sobrevive hoje do Código Aeronáutico o capítulo 4, que trata do artigo 193, que fala abertura de exploração da atividade aérea por qualquer pessoa natural ou jurídica. Então, esse artigo aqui, 199, praticamente deixou de existir, né? Então, é uma lei que já revoga a lei de 2020. No próximo, nós vemos a Lei 12.873, que é de 2013, que trata do exercício da atividade rural. Isso já foi revogado também, porque o artigo 48 da nova lei, da lei de recuperação, que está atualizada pela 14.112, ela já traz uma outra redação. Então, esse artigo também já não existe mais. Depois nós tivemos a Lei Complementar 147 de 2014, que trata da remuneração do administrador e cria uma classe nova, que é a classe dos credores
de empresas de pequeno porte e as empresas microempresários, né? E trata da remuneração disso. Isso ainda subsiste, isso está em vigor. E o artigo 48, que fala da 5 anos para concessão. Esse artigo é bastante importante porque eu vou falar sobre ele hoje. Também muda o artigo 68, que está no slide 7, né, que fala sobre o parcelamento em 36 parcelas, abrangerá os créditos existentes. Ampliou-se a possibilidade da recuperação judicial especial que era destinada às microempresas. Antigamente, só os credores quirografares é que poderiam estar submetidos à recuperação judicial especial. Ampliou-se. Nós tínhamos a pequena concordata, que eu chamava, porque só pegava créditos quirografários. E agora nós temos a possibilidade de ampliação. O curioso é que eles mudam coisas lá em Brasília, que eu não sei para quê. Porque eu estou desde 2011 nas câmaras empresariais e de recuperação. Eu sou o mais antigo, o que permanece, o sobrevivente. Não sou o decano, porque o decanato é contado pelo tempo no tribunal. Então, tem colegas que entraram no tribunal antes. Então, eu não sou o decano, mas sou o mais antigo nas câmaras empresariais. Eu falo isso porque de 2011 até hoje, eu tive um caso de recuperação especial. Então, eles se interessam por coisas que é que nem cabeça de bacalhau. Ninguém vê, ninguém sabe onde está, e eles ficam mudando lei para nada, né? Era melhor deixar como estava, porque não funcionou na época e não vai funcionar agora. O pior é isso. Esse ano me deu um trabalho, porque eles mudam as leis. Eu estou orando para que não mude mais nenhuma lei de empresa ou de recuperação até... O que é isso? Eles não mudam em nenhuma lei, porque dá um trabalhão, gente. Eu passo dias e dias com a Marisa me importunando, falando, olha, mudou isso, mudou aquilo. Então, mas esse é o trabalho de editor, é um bom trabalho, porque se não faz isso, sai desatualizado. Como? Mais mudanças, olha lá, ela fica... Daí nós tivemos a mudança do artigo 83, que era a classificação dos créditos na falência, na liquidação, né? Na execução coletiva propriamente dito. Então, fala os créditos a favor dos microempresários, criou uma classe para esses créditos. Isso não existe mais, porque hoje eles mudaram totalmente o artigo 83, né? Então, algumas leis de 2005, de 2013, 2014 têm que ser vistas com uma certa cautela, porque nem os documentos do Planalto estão atualizados, né? Então, tem que tomar esse cuidado. A Lei 14.112, de 2020, ela modifica 46 artigos e introduz 58 artigos. E tem a lista aí para quem quiser ver. A maioria desses artigos tem problema. Problema de interpretação, problema que dá dificuldade ao tribunal. O Brasil tem a mania de engessar os advogados, juízes e promotores, né? Quer dizer, eles não confiam na gente, né? Eu não sei por quê, mas não confiam, né? Então, eles criam leis que engessam de tal forma que você acaba não tendo muita liberdade para decidir quando a questão específica necessita de uma solução específica, né? Eu vou falar isso para vocês quando eu falar do artigo 61. Vocês vão ver o absurdo que é.
Bom, o que eu pretendo falar agora que eu estou começando? É o slide número 9. O slide número 9 mostra para vocês o plano. O plano que eu não vou conseguir cumprir. É apenas um plano, né? Problema de planos longos, grandes deságios e brevidade do encerramento, o tal do biênio. O segundo problema que eu vejo é a tal da decadência da habilitação, da verificação de crédito. O terceiro é o tratamento dos créditos trabalhistas nos planos. O quarto é o campo de atuação do direito falimentar recuperatório. O quinto, o financiamento do devedor. E o sexto, a falsa esperança de um novo recomeço. Vamos por partes. Planos longos e grandes deságios. Nós tivemos um problema. Uma vez uma jornalista, eu acho que era uma jornalista do Rio Grande do Sul, ela me ligou e falou, olha, eu queria saber, eu estou escrevendo uma matéria sobre recuperação, eu queria saber, então, os planos, eles têm que apresentar no máximo de 2 anos, como era na lei de 45. Eu falei, não, essa lei abriu um leque tão grande que tem planos de 20 e 30 anos. E tem empresas que estão em recuperação há 25 anos. Ah, como 25 anos? Estava em concordata, entrou com recuperação e deu 5 anos o artigo tal do artigo 48, né? Não paga aqueles credores, entra com uma nova recuperação. E eu estou vendo, eu não sou mais promotor, então eu posso fazer muito pouco, eu posso até denunciar isso nos meus votos. Mas o que eu percebo é o seguinte, não se paga o primeiro plano, reduz a dívida, porque você faz um grande deságio, 50% de deságio. Não pago, não consigo cumprir, né? E entro com o segundo plano, quer dizer, um novo pedido de recuperação, porque já foi concedido. Entro com um pedido. Antes de começar a vencer as parcelas, eu entro com um novo pedido. E o que acontece? Verifico que muitas vezes aquela empresa, ela agora aparece com o valor já reduzido dos créditos. Entra com o segundo plano, com o novo deságio. Deságio de deságio. Eu fico pensando, revogar o artigo 103, que fala que o devedor, quando verifica que não tem condições de superar a crise econômico-financeira, ele tem que pedir autofalência, né? Um artigo morto. Isso não existe, porque não tem sanção nenhuma, ao contrário da lei, por exemplo, alemã, que impõe sanção. Se você não entrar com um pedido de autofalência quando deveria entrar, é crime. Aqui no Brasil ficou sem sanção e, portanto, a possibilidade de entrar com várias recuperações sem pagar a primeira, etc., é grande. Outros problemas, o 39 e o 40 da lei, que limita a intervenção dos credores. Por quê? Porque se eu quero que vá à Assembleia apenas as pessoas que eu gosto e que gostam de mim, que vão votar no meu plano, eu faço a lista do artigo 151 com eles. Deixo de fora todos aqueles que eu suspeito que não vão votar a favor. Aqueles credores trabalhistas com um valor muito alto, aqueles bancos que eu não consigo mais financiamento, eu deixo de fora. Quer dizer, não ponho na lista. Eles são obrigados a entrar com pedido de habilitação, de divergência, à lista apresentada pelo devedor ou a lista, o rol apresentado pelo administrador judicial. Com isso, como em 60 dias tem que ser apresentado o plano, e depois disso, até 150 dias do pedido, a Assembleia Geral tem que ocorrer, o que acontece? Esses não participam. Bom, a possibilidade é pedir uma liminar no tribunal, mas não pode. Artigo 39 e 40 não pode, não deixa. Então, nós não podemos dar um efeito suspensivo, não podemos fazer nada.
E o que acontece? A única solução que eu vi e que estou usando é voto em separado. Voto em separado. Porque, às vezes, esses créditos que não foram colocados representam 60% ou 70% da dívida submetida à recuperação. Né? O artigo 61, por sua vez, amplia a supremacia do devedor. Ele acaba sendo aquele protagonista da recuperação, ou seja, ele manda no processo. O 62 diz o seguinte, que dentro de 2 anos depois da concessão, vai ser encerrada a recuperação judicial. Daí surgiram várias correntes que eu vou tratar agora há pouco. Né? Com isso, ele põe um prazo de carência de 3 anos e ele não vai ser fiscalizado. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei qual o plano dele. Ele está vendendo as coisas? O judiciário não vai ter intervenção na alienação? Ele está criando debêntures? Ele está criando algum título para entregar para os credores? A maioria dos planos é inexequível. O sujeito recebe uma fração do plano, por exemplo, o plano diz assim, que ele vai pagar 10% do faturamento da sociedade, tirado isso, tirado aquilo, até o 5º ano. Você não recebeu. Qual que é o seu título? Inexequível, é líquido. Ou vai receber, por exemplo, após a venda da UPI. Qual é o valor que você vai receber se não tem ainda? E basta ele pôr a carência lá que ele não vai ser fiscalizado pelo judiciário nem pelo administrador judicial. Aliás, com o encerramento, o administrador vai embora. O artigo 48, 2 e 3, que eu mencionei, permite sucessivos pedidos sem cumprimento dos planos anteriores. E o artigo 63 e o 10, parágrafo 9º, o que ele faz? Ele afasta a consolidação do quadro geral de credores para encerrar. Então, nem mesmo aqueles credores que foram habilitados, que foram habilitados e não foram julgados, ou que ainda não se habilitaram, entraram com aquela ação ordinária, eles não têm título nenhum. Eles não podem pedir a falência porque eles não têm título. Enfim, a nossa lei é para o devedor. Isso não dá certo em lugar nenhum no mundo. Não dá certo em lugar nenhum no mundo. Uma lei eficiente, ela tem que deixar bem claro o direito das partes. Muito claro o direito das partes. Seu direito é esse, seu direito é esse. Senão ela não é eficiente. A nossa lei é absolutamente ineficiente. Nós tínhamos o enunciado 2, que dizia o seguinte, é o slide 11. O prazo de 2 anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, tem início após o transcurso do prazo de carência. A nova lei, isso nós tentamos dar uma interpretação, diminuir o prejuízo dos credores. Mas a lei diz claramente agora que até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano, que vencerem no máximo 2 anos. Só que com carência nenhuma vence. Então, independente do eventual período de carência, acabou com o nosso enunciado, jogaram fora o nosso enunciado. Acho que eles ficam pensando em Brasília, o que eles estão fazendo lá em São Paulo? Então, vamos mudar. O próximo slide fala a doutrina sobre o tema. Eu já falei isso num congresso que
que eu participei aqui em Campinas, um congresso muito bom que eu gostava de ir, e a gente estudava bem isso daí. Toda a matéria era estudada. O Fábio Ulloa, ele diz que o juiz que deveria entender se esse prazo aumentava ou diminuía de acordo com a, a situação do processo. Se o plano foi aprovado por uma grande maioria, quase unanimidade, então era problema deles. Então, já encerra, não precisa continuar. O Manuel Justino, que foi meu colega, ele se aposentou, foi desembargador lá em São Paulo, ele diz que esse período de fiscalização traz prejuízo de forma geral, porque o judiciário tem que empregar recursos, o devedor também fica prejudicado e o credor também, porque ele não pode executar em caso de não cumprimento, né? Depois nós vemos o Marcelo Sacramone, ele falou, olha, tem casos e casos. Por exemplo, quando permaneceu ou não, depende de caso a caso. No caso de venda da UPI, você vai encerrar antes, então a venda vai ser feita como? A alienação vai ser feita a bel prazer do devedor? E depois o Paulo Furtado. Paulo Furtado era um juiz de São Paulo, de falências, de recuperação. Ele encerra tudo em 2 anos, até antes. E eu tenho que reformar todas as decisões dele, dá um trabalhão. Aqui tem um resumo, é o 16. O Fábio, critérios objetivos a cargo do juiz. O Manuel Justino diz que é desvantagem ter um prazo, né? O Marcelo diz que é disponibilidade, pode ser feito um acordo entre os credores. E o Paulo Furtado diz que somente se tiver sendo investigado o administrador judicial, é que precisa esperar o encerramento desse incidente para poder encerrar. Mas ele encerra em 2 anos. Muito bem, vocês vejam a cara dos colegas, todos os 4, nenhum é bonito. A jurisprudência é vacilante. Por exemplo, eu tenho um caso que eu trouxe aí, no 17, que fala que o plano previa a possibilidade de encerramento do regime após 2 anos. Decisão reformada para manter a fiscalização durante o período legal, conforme decisão soberana. Então, ele queria encerrar antes, mas havia, na Assembleia Geral, uma cláusula que dizia que tinha que esperar 2 anos, então, o Franco de Godoy. Quer dizer, aqui ele entregou para os credores essa decisão. Críticas. Slide 18. Ela é eminentemente pró-devedor, e esse instituto, ele fere um pouco o sistema. Eu sigo o sistema francês, o Código de Francês, Código de Comércio francês, que foi, na verdade, o primeiro código a respeito da matéria, foi lá em Napoleão, 1808, né? E a nossa lei, ela se espelhou muito no Código francês. O artigo 631, 25, que teve a reforma, diz assim: esse período de observação experimental se destina a evitar a manutenção artificial da atividade de uma empresa quando o devedor não tem capacidade. Você veja que lá eles focam no problema que deve ser focado. Nós não devemos deixar empresas em recuperação porque, às vezes, é mero um teatro. Se monta um processo de recuperação, mas aquilo lá é ficção, né? E depois de 2 anos, não tem ninguém vendo. Ninguém está vendo. Só Deus que está vendo. Não tem síndico, não tem administrador judicial, não tem juiz, não tem promotor. Ele desaparece com os bens, como tem ocorrido. Ele simplesmente some. Ele some. Então, isso é artificial. E tem muitas recuperações artificiais. Não digo que são todas, mas
é um período de observação. Observar o quê? A empresa está indo bem? Precisa ter relatório. Quero saber, olha, vai vencer daqui 5 anos a primeira parcela. Quero saber se a empresa ainda está funcionando lá. Se ela está tendo capacidade. A crítica que eu trago no 19 é que o período de observação, esse professor Guyon, eu trouxe desse livro a Marie-Laure Coquelin, um período de hibernação. Não é um período de hibernação. A atividade prossegue nas condições tão próximas àquelas que existiam quando do pedido inicial. Porque as eventualidades vão ocorrer, claro que vão. A economia, como o Ricardo falou, a economia é sujeita a uma série de intercorrências. Basta ter uma nova epidemia que nós temos um problema econômico, né? Então, ela deve prosseguir a atividade nas condições, se possível, as condições iniciais, né? E se houver alienação de vendas a terceiro, né? Ou a liquidação da empresa, alguém tem que fiscalizar isso, né? Lá eles têm 2 sistemas, o salvaguarde e o redressement. O que são esses sistemas? Esses 2 sistemas dependem do estado que a empresa está. Por exemplo, o primeiro é quando a empresa não tem nenhum protesto. Então, ela não está naquilo que em falência nós falamos, já está caracterizado em pontualidade. E a segunda é quando essa situação de crise já é pública, né? Então, o processo é um pouquinho mais complicado. Ele exige mais documentos, mais apresentação, e o juiz do Tribunal de Comércio, ele pode nomear um profissional, um advogado, para ir à empresa e falar, olha, vocês não estão precisando de um plano para reerguer isso daqui? Isso daqui vai à bancarrota se vocês não tomarem providências. E se oferecer, olha, eu sou do Tribunal de Comércio, eu ofereço para vocês, se vocês me quiserem, eu ofereço a possibilidade de de um plano de soerguimento da sua empresa. Ou pedir já autofalência se a gente vê se não tem. Você resolve o problema de imediato. Você tira do mercado uma empresa que vai causar prejuízo a todos os fornecedores, né? Então, se há possibilidade de recuperação, o próprio tribunal oferece isso. No próximo slide, número 20, eu mostro para vocês as dificuldades que há no artigo 61 em fixar um prazo fixo. Existe na lei, nos 16 dispositivos que falam dos meios de recuperação, que pode ser classificado de 6 formas. Eu trago isso nos meus livros, sou o único autor que faz uma classificação disso. Nós temos a possibilidade de plano dilatório ou misto e meramente remissório, que é a antiga concordata. O sujeito entrava, ele pedia um prazo, olha, eu vou ficar 2 anos sem pagar ninguém, né? Eu vou ficar 2 anos e eu vou também pedir aos meus credores que me deem um desconto, um deságio, né? Esse é dilatório ou misto, quando tem os 2. E meramente remissório, né? Eu faço uma equalização dos encargos, diz que eu não posso pagar todo 100%, proponho, na época era só quirografário, eu proponho pagar 20%. Vocês topam? Então, é só isso. Mas hoje há planos que têm predominância daquele elemento subjetivo. Quem que é o elemento subjetivo? É a pessoa que exerce comércio individual, o empresário individual, o societário, a sociedade. Quando o plano foca o fio subjetivo, que são casos de cisão, incorporação, fusão ou transformação, ou a criação de uma subsidiária integral, alteração do controle acionário, ou a sociedade de credores, isso demanda mais de 2 anos.
Não dá para fazer uma cisão em menos de 2 anos. Então, como que eu fixo 2 anos quando o plano é esse? No perfil objetivo, eu faço cessão de cotas da sociedade. Então, eu tenho 50%, ele tem mais 50%, ele propõe entregar 30%, eu proponho entregar 30%, novos sócios, com isso entra dinheiro. Aumento do capital, vamos aumentar o capital. O trespasse, que é a venda do estabelecimento de um ou de todos os estabelecimentos, o arrendamento, eu loco um dos estabelecimentos, a dação em pagamento, ou seja, eu vou disponibilizar para os credores a dação em pagamento, isso chamava concordata por abandono. Quem fala isso é o Carvalho de Mendonça, um livro de 1908. Ele tratava da concordata por abandono. E está aí. A emissão de valores, uma sociedade de propósito específica, conversão de dívida. Alguns desses casos dá para resolver em 2 anos, outros não dá. Quando é o perfil funcional, que eu substituo os administradores, ou seja, o exercício da empresa é alterado, usufruto da empresa, administração compartilhada, então, nesse caso, é mais rápido. Em 2 anos resolve. Mas surgiu aí, eles fazem umas besteiras que, olha, o 18, a venda integral. Meus caros, se fosse na igreja, eu falava, caros irmãos, venda integral é recuperação? Se eu estou entregando todos os bens da empresa, acabou o exercício da empresa. É liquidação. Isso não recupera a empresa, aliás, acaba. Então, não é recuperação, é uma liquidação. Olha, eu vou vender a empresa, depois que eu vender, eu pago vocês. Eu vou vender tudo. Exercício da atividade. Eu estou vendendo integralmente a empresa. A venda integral. Então, ela deixa de existir. Mesmo que eu compre, é uma outra pessoa jurídica. Então, não sei por que puseram. Então, tem essas bobagezinhas, né, que não são poucas, e o perfil corporativo, que é a redução de salário, isso também resolve em 2 anos. Muitos desses meios recuperatórios não resolvem em 2 anos de jeito nenhum. Ou seja, a empresa fica sem supervisão e faz o que ela quer. Eu acho que eu vou conseguir falar da decadência. Você viu quanto tempo eu... Alguém... Não, mas eu tenho que terminar porque eu prometi para o Mauri. Então, o 21 é a decadência da habilitação. Esse foi o maior crime da lei. Um crime horroroso. Eu vou ler o dispositivo. E quando eu li pela primeira vez, eu não acreditei. Eu tive que ler várias vezes. O credor deverá apresentar o pedido de habilitação ou de reserva de crédito no máximo 3 anos contados da data da publicação da sentença que decretar a falência sob pena de decadência. Então, 3 anos decai o direito. Que direito? De habilitar. Muito bem. Falência decretada após a vigência da lei. Artigo 158, inciso 5. O que diz esse dispositivo? Diz assim: extingue as obrigações do falido, decurso do prazo de 3 anos contado da decretação da falência. Por que então existe esse dispositivo de decadência? É inútil. É óbvio que não pode habilitar, está extinto. É inútil. O artigo 10, parágrafo 10, para as falências decretadas após a vigência da lei, é um dispositivo útil. E para as falências anteriores, a jurisprudência, ela foi na seguinte linha. Acho que ninguém leu a lei. Foi na seguinte linha. Disse o seguinte, olha, prazo conta da data da vigência da lei. Então, nós temos a seguinte situação.
Doutor Paulo entra com uma ação trabalhista numa vara rápida, na mesma falência. No mesmo dia, eu entro, ela é distribuída para outra vara trabalhista. Nós somos credores trabalhistas. Os dois. A lei de falência, ela é regida por dois princípios básicos na falência. A universalidade do concurso de credores, primeiro. Segundo, a pars condicio creditório, o tratamento igualitário dos credores da mesma classe. Quando começa a execução coletiva, começa com o decreto de falência. Nesse momento, já existe uma massa de credores subjetiva, que ainda não está delineada, mas ela já existe. Eu sou credor, ele é credor. Eu só não sei quanto, e ele também não sabe. Nós pedimos X, não sei se vamos ganhar o X, mas nós somos credores. Nós somos parte do universo de credores. Ele consegue 5 dias antes dos 3 anos, se habilita. Corre para o juízo, se habilita. O meu transita em julgado a sentença trabalhista no 3º ano e 1 dia. Decaiu meu direito. Dele, não. Nós vamos cindir universalidade em massa A e massa B. Daí você fala, mas e daí? Não extingue o processo em 3 anos? Não. Os processos antigos, não. Não se aplica o 158 quinto, não se aplica aos processos anteriores. Então, nós criamos uma figura absurda, que cria um monstro jurídico de iniquidade. Alguns credores da mesma massa, na mesma situação, serão reconhecidos, os outros não. Nós temos credores A e credores B, os que perderam o prazo. 2 metades de universalidade. Isso nunca existiu. A universalidade de credores é um princípio antigo. Ele vem desde 1700. Simplesmente a lei jogou fora. Pior. O que vocês vão ouvir agora fica entre nós. Nós temos aqui uma decadência esdrúxula e esquisita. Eu até entendo que os nossos legisladores, que não são aplicadores do direito, não são necessariamente advogados, não são juízes, não são promotores, não são administradores judiciais, eu entendo que eles possam errar. Qual a diferença entre decadência e prescrição? As duas, elas trabalham com a perda de prazo. Decorrer um determinado prazo, pode ocorrer a prescrição e a decadência. A diferença delas é o efeito. A decadência não se interrompe. A prescrição pode ser interrompida, suspensa. Tanto que o artigo 6º da própria lei fala suspende o período de prescrição. Olha a jogada dos legisladores. Isso daqui é um incidente. Então, a rigor, o crédito já foi constituído. Não cabe mais decadência. Poderia caber uma prescrição interna, mas daí eles teriam que revogar o artigo 6º. E pior, vocês não escutaram que a decadência não interrompe? O credor que apresentar pedido de habilitação e reserva de crédito. O Paulo entrou com pedido, mas como ele viu que faltava só 5 dias, o advogado dele pediu uma reserva de crédito. Passou 10 dias, ele pediu a habilitação. Interrompeu a decadência. Conta a decadência. Então, para mim, isso não é decadência, isso não é prescrição, isso é preclusão para o critério extinto dos processos iniciados após a vigência da lei. E os processos não se aplica. Não se aplica.
porque não é decadência, porque não é prescrição, porque não tem motivo para preclusão. Simplesmente assim. E com isso, olha, isso é segredo entre nós. Olha, eu estou ficando vencido em todas. Ontem eu falei ontem não, na segunda-feira, eu falei isso na USP e estava toda a congregação lá. E estava um colega que sempre fica com voto vencedor, porque eu fico vencido. E ele falou assim para mim, você quase me convenceu hoje. Mas no final, quando eu falei de interromper a decadência, ele falou, nossa, eu não tinha visto isso. É isso. Esse dispositivo talvez seja o pior dispositivo da lei. E a maldade desse dispositivo, eu digo para vocês, eu tenho recebido vários processos que discutem isso, os advogados discutindo, ou seja, o juiz, ele declara decadência, nesses casos dos processos falimentares anteriores à vigência da lei, e eles entram com recurso, né? E vai, quando cai para mim, eu dou esse entendimento, dizendo que aquilo não é, que o juiz tem que julgar aquilo. E eu fico vencido. A maldade dessa lei é que só está atingindo os trabalhistas. Não peguei nenhum processo de outros credores. Ou seja, está deixando fora das liquidações de falência os trabalhistas. E o processo não termina. No caso das antigas, você vai ainda vender bens, você vai. ah, e eles, os credores quirografados, vão receber antes desses, porque esses ficaram de fora. Por último, o que decaiu? Vocês pararam para pensar? O que decaiu? Não decaiu a mera habilitação. Então, o crédito subsiste, eu só não posso habilitar. Então, eu posso executar. Enfim, é difícil para o juiz resolver essa questão. E, como eu disse para vocês, eu estou vencido, então eu sou um mero juiz, eu não posso recorrer para tribunal nenhum. E eu acho que não adiantaria também. É só isso. Olha, vai ficar à disposição os slides para quem quiser. Aquele sábado, domingo, você não tem nada para fazer, você vai vendo, vai estudando, quem sabe você tem outras ideias também. Eu agradeço. Muito obrigado, Gi. Agradeço a maravilhosa explanação. Acho que todos aqui saem mais ricos depois dessa aula, né? E passo a palavra, então, ao doutor José Guilherme Marrei. Bom, oi? Não sei. Oi? Oi. Bom, boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui. A OAB sempre me recepciona de uma forma que eu não mereço. Muito, muito bem mesmo. E eu queria agradecer mais uma vez, em nome dos doutores Ricardo, Paulo Braga, Wagner, doutora Paula, doutor Geraldo. Parabenizar o doutor Ricardo, né? O desembargador, presidente das câmaras reservadas de direito empresarial. E não só hoje eu aprendo com o doutor, mas seus acordos são verdadeiras lições. E, enfim, cumprimentar o senhor por toda a exposição. É, quero cumprimentar a todos aqui presentes, advogados, prestadores judiciais, em especial a Marília, que foi minha estagiária, e está se revendo hoje depois de algum tempo. E eu fiz algumas anotações aqui a respeito, né, do que pode ser chamado de erros e acertos da Lei 11.101. E
puxando bastante aquilo que o doutor Ricardo colocou, da questão de algumas coisas de falta de técnica legislativa com insegurança jurídica, com alguns problemas práticos, né? Eu acho que o primeiro problema que a gente ainda lida hoje é saber qual é o tamanho da porta de acesso ao processo, aos processos específicos de recuperação judicial. Nós tivemos recentemente a admissão por determinação, por reconhecimento do Supremo Tribunal Federal das cooperativas médicas, e o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento, porque há uma divergência entre as turmas de direito privado, se associações não empresariais também poderão se servir da Lei 11.101 sem serem clubes de futebol, porque aí a gente tem uma lei própria, né? Então, a primeira questão é qual é o tamanho da porta de acesso, quem tem direito a buscar esse instituto baseado na coisa que é bonita falar, né, Ricardo, de preservação da empresa, mas que no fundo prejudica muito credores e especificamente, como bem colocado aqui, credores trabalhistas, né? Então, esse o primeiro ponto aí da questão aí do tamanho do acesso ao Poder Judiciário. Um outro ponto que eu acho bastante discutível, né, e aqui numa questão importante se a gente for pensar nos tipos de credores que a gente tem dentro dos processos de recuperação, a gente tira os maiores, que são as instituições financeiras. Por quê? Porque quase todos os contratos feitos por instituição financeira estão garantidos por alienação fiduciária. E esses créditos são extraconcursais, né? E isso cria um problema. Por quê? Porque, obviamente, a via de acesso ao dinheiro é o banco, e o banco está fora. E isso cria uma desigualdade muito grande quando a gente pensa efetivamente, né, nesses pontos que o banco vai executar as garantias, né? O conceito, o bem ainda é dele, né, na questão da alienação fiduciária. Então, ele vai executar a garantia, vai recuperar o bem, e aí a gente entra num outro problema, que é também derivado da segurança jurídica, e se o bem for aquilo que a lei chama de essencial, né? E qual é o ponto dessa essencialidade? E, né, aqui eu não sei se é tanto um problema ou uma liberdade dos juízes, né? E, perdão, trocar os juízes aqui em termos gerais, analisarem caso a caso o que é um bem essencial, né? Porque a gente pode olhar para aquele determinado processo e dizer, tá, aqui nós temos um bem essencial, ali nós não temos essa essencialidade, então qual é o ponto onde a gente pode, enfim, autorizar a retomada ou não autorizar a retomada do bem pelo credor, seja lá ele qual for, né? Então, esse é um outro ponto, respeitados aqui os contratos de alienação fiduciária. Um outro ponto que vira e mexe me traz insegurança, e ainda há uma divergência entre as câmaras empresariais de São Paulo e o STJ, é quando o credor, um dos credores, ou um credor que nem ele promove uma ação de despejo contra o bem onde a empresa está instalada. Obviamente, se decretar o despejo, a empresa quebra, né? Mas, por outro lado, né, o Superior Tribunal de Justiça tem uma posição de independência de jurisdição, vamos dizer assim, ou seja, que o juiz da recuperação judicial não poderia impedir a execução do despejo, porque são contratos separados e uma coisa não está ligada à outra, e isso também traz um problema de insegurança. Todos nós concordamos, né, que quando nós, por exemplo, determinamos a manutenção de serviços essenciais como água, luz, internet, etc., para o dia a dia da empresa, que os pagamentos posteriores à distribuição do pedido de recuperação judicial eles têm que continuar, né? E os anteriores? E nessa questão do anterior, como é que fica o crédito do inquilino? É certo? Por quê? Porque se a gente classificar esse crédito como crédito concursal, que normalmente ele vai entrar num problema do plano, que ele poderia receber, vamos dizer, ter a retomada do bem imediato, e ele vai receber
O deságio normalmente é de 80% a 90%. Tá aqui, seja lá o que Deus quiser quando for aprovar, né, o plano. Porque, como bem colocado, existem planos que prevêem 20 ou 30 anos para pagamento, né? Respeitado toda a questão aqui do problema da fiscalização, que efetivamente ela não existe, até um antagonismo, né? Porque uma das coisas boas que a lei fez foi trazer um protagonismo maior para os administradores judiciais. Não é só um acompanhamento dos créditos, das habilitações, mas sim uma fiscalização diária naquilo que se produz, aquilo que a gente chama de RMA, ou Relatório Mensal de Atividade, que tem que ser produzido pelos administradores, mas isso até que a recuperação judicial seja efetivamente concedida, né? E aí há esse antagonismo. Por quê? Porque, como bem colocado pelo doutor Ricardo, depois que foi concedido, vira um seja o que Deus quiser, efetivamente. E, embora eu tenha, especificamente aqui, né, em Campinas, a resolução do Tribunal de Justiça que criou as horas empresariais, ela estabelece que não há redistribuição, ou seja, só tenho processos novos. Eu já tive e já chegou para mim processos desses que derivaram de RJs não cumpridos, né? E em que não foi pedida falência justamente porque o credor fica a ver navios e ele sofre o deságio do deságio, né? Duas vezes e ele tem um duplo prejuízo porque o crédito dele volta a ser sujeito à recuperação também. Então, esse é um outro problema, né, que a gente lida. Há um ponto interessante, por outro lado, né, um ponto interessante na Lei 11.101, que eu não sei exatamente, né, particularmente, eu não me convenci ainda se é uma vantagem ou uma desvantagem. Tá? Mas a reforma criou a chamada recuperação extrajudicial, né, em que se eu tenho mais de 50%, esses credores, e às vezes pode ser esse credor, né, ele vincula todos os demais, porque eles têm que aderir àquilo que foi aceito pelo majoritário. Né? E aí, a gente fica nessa questão do como é que ficam os demais, né? E uma interpretação mais direta, que a lei dá, não ficam, né? Eles estão obrigados, efetivamente, a aceitar aquilo que foi estipulado pelo credor, que tinha a maior parte do crédito, e, portanto, a maior força de negociação com relação aos demais. E isso, na minha cabeça, né, cria uma desigualdade muito grande, porque os demais votam por classe, enfim, na judicial a gente tem a divisão, né, vamos dizer, por classe aqui. Na extra já não. Né? Respeitados que alguns créditos não estão sujeitos à extrajudicial, diferentemente da judicial, mas a gente tem esse problema da vinculação do maior credor. Então, foi uma criação posterior, né? Não havia na redação, se não estiver enganado, não havia na redação original da Lei 11.101, mas que efetivamente me incomoda bastante, né? E uma das questões que me incomoda também é, às vezes, a vedação de fiscalização da recuperação, porque o grande problema da recuperação extrajudicial também, né? E aqui, em termos gerais, óbvio, né? Às vezes, esses créditos são maquiados para criar o quórum efetivo, né, porque a empresa diz assim, olha, eu tenho, o credor aponta a existência do crédito, a empresa diz, ok, mas não tem um documento nenhum. É na base da confissão verbal de dívida. E a gente não tem segurança nenhuma, né, da existência ou não, efetivamente, daquele crédito. E como eu estava mencionando, né, às vezes é esse crédito que vincula todo mundo, que não faz parte aqui daqueles que estão aderindo. Né? Então, esse é um outro ponto. Né? Pontos que eu acho interessantes, né, e a dizer que a lei aqui ela andou, vou dizer bem, mas pelo menos foi um avanço grande, é a parte do financiamento que a gente chama de DIP, né, o financiamento exterior para manutenção
das atividades, até esse financiamento DIP coloca o financiador numa posição privilegiada em caso de falência e estimula essa falência, né? Uma das coisas que faz, quando a gente lê do porquê empresas como a Azul, por exemplo, que todo mundo conhece, pediu recuperação nos Estados Unidos, é porque lá, uma das coisas que a doutrina especializada diz, é que lá essa cultura do financiamento DIP é maior do que aqui no Brasil, né? Então, isto faz com que parte das empresas que tenham bens no exterior peçam, ou atividade no exterior, peçam a recuperação judicial fora. E, dentro dessa ideia, a lei prevê também esse sistema de insolvência transnacional, que ele é bastante interessante, né? Então, há a possibilidade de cumprimento de ordens judiciais, tanto de jurisdição brasileira no exterior, contrário, que é um problema relativamente especificamente à empresa que eu acabei de citar, a Azul, que provavelmente vai aparecer para mim algum dia, né? Porque ela tem também, né, credores não sujeitos, que eu imagino que ela não tenha colocado todos eventualmente no processo que corre nos Estados Unidos, mas né, e uma outra coisa que a lei, né, que, enfim, a lei evoluiu e andou bem, né, pelo menos andou bem no sentido de proteção, é a RJ do produtor rural. Aqui em Campinas é bastante raro, em razão, né, obviamente, da região em que estamos, mas em termos nacionais é uma coisa bastante comum. Ontem eu conversava com o juiz do Rio Grande do Sul e um deles dizia: olha, 90% dos meus processos são RJ de produtor rural, né? Que gera problemas também, tá? Um dos problemas básicos e o contrato de arrendamento, né? Como é que fica se o produtor rural soltou produção, enfim, né? Então esse é um ponto importante aí de mencionar que a lei não é muito clara, né? Então, e há uma dicotomia aqui que é um antagonismo que é interessante mencionar. Às vezes a lei não ser clara é bom, porque ela dá uma liberdade de decisão, mas outros é um grande problema, né? Porque a gente não sabe como decidir. Eu tenho Está correndo na minha vara, eu não vou mencionar, até porque eu tenho 80 comarcas, está correndo meu primeiro regime, meu primeiro processo chamado de regime centralizado de execução. Que é quando uma empresa ela pede essa proteção. E fui procurar a doutrina, quem me salvou, a Andréa Palma. É uma colega, ela falou assim: eu tenho um parecido, e a orientação é assim, 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 assim. Por quê? Porque a lei ela é bastante lacônica, para usar uma expressão, enfim, mais politicamente correta. Porque ela não estabelece critérios tipo valor da causa, custas, enfim, quais são os credores que estão envolvidos, coisas que seriam básicas, né? É, e a lei ela aí não menciona esse tipo de situação. E aí, um último problema que eu gostaria de apontar é relativo à questão do voto abusivo. Por que a questão do voto abusivo e esse voto abusivo pensando nas recuperações judiciais? Vê a Lei 11.101 que se o plano de ação não for aprovado na AGC, será decretada falência, uma das hipóteses de conversão da recuperação em falência. E a própria lei prevê que o juiz, eventualmente, se considerar esse voto abusivo, colocar a recuperação independentemente deste voto, né? Aquilo que a gente conhece como cram-down, né? E é bastante, enfim, interessante quando a gente pensa numa coletividade de credores, né? Então, olha, os credores da classe 3 não aprovaram o plano, porque para eles não é interessante, etc. Enfim, certo? Só que quando a gente tem um credor só nessa classe, basicamente o que a lei está dizendo é está dele
destino da empresa, certo? É, para colocar para todos. É, por quê? Porque se ele aprovar, ok. Se ele negar, a empresa quebra, certo? Mas e se em caso de quebra ele tiver um crédito na frente dos demais? Às vezes para ele é interessante que a quebra seja decretada, né? Então, a gente fica nessa situação, né? Pelo menos, né, né, numa segurança muito grande. Para vocês terem ideia, né, a Vara fez 2 anos semana passada. E foi proferida a primeira decisão de anulabilidade de um voto em assembleia. Claro, ainda não transitou em julgado, etc. O Ministério Público fez um parecer bastante relevante, é, me ajudou, me ajudou bastante a opinião do promotor, mas o STJ tem um critério que ele não é claro, ele fala em acumulação dos requisitos da lei, para o reconhecimento do voto abusivo, mas basicamente fica uma interpretação de fé ou má fé. Existe um acórdão do Superior Tribunal de Justiça que anula e decreta por consequência a falência de uma empresa, ele anula a decisão que reconheceu o Crandall, aí houve um agravo, o tribunal que julgou o agravo confirma a decisão do magistrado, mas aí foi interposto um recurso especial e o STJ diz assim: o fato do credor ser o único, até aí, ok, não configura por si só abusividade, tá? Então, se não configura por si só abusividade, tem que ter má fé, certo? E aí? Né? Como é que eu vou saber, certo? Ou nós todos, se houve má fé? Né? É uma questão, enfim, bastante delicada, né? Porque a gente tem que olhar para alguns aspectos externos, do tipo, a empresa está funcionando? Está funcionando assim? Ela vai. E aí é um ponto muito interessante que foi abordado pelo Dr. Ricardo. Eu não consigo saber se ela vai cumprir o plano, não, porque seria um dos critérios. Ela vai conseguir cumprir as outras cláusulas? Né? Porque se ela fosse conseguir, beleza. Né? Imaginando, ela vai cumprir isso, vai cumprir aquilo e tal. Seria uma das situações de, olha, decretar falência é um abuso de direito. Mas como eu não sei, e como a lei prevê o encerramento da fiscalização 2 anos depois, né? E como boa parte dos planos coloca uma carência maior, como foi bem citado, a gente fica na base do seja o que Deus quiser, né? Não, não sei, não existem isso, me incomoda bastante, não existe um critério em que nós, juízes, a gente possa olhar e falar, tá, então aqui preenche requisito A, B e C para reconhecimento da abusividade, ou não, e portanto eu vou afastar, etc. Tá. No caso específico, né, eu posso falar porque houve decisão, já tá em recurso, e, enfim, guardar qual será a decisão do tribunal, mas no caso específico, o que eu olhei, e basicamente eu liguei para a Jota e falei assim, como que está a empresa? Né? Tá melhorando? Houve alteração de procedimentos, tá, etc. Ele falou, sim. Olha, o empresário fez isso, e aí passou a doutor essa. Então, tudo parece que, se ele não fizer bobagem daqui para frente, ou se não houver outra causa externa, como a pandemia ou qualquer outra, que a empresa vai sobreviver. Mas isso é um critério totalmente. Eu não posso escrever no processo que eu liguei para a Jota, né? Certo? Então é um problema delicado, né? E que me incomoda. Por quê? Porque a gente não tem um critério de segurança jurídica mínima para poder fazer essa situação. Né? Em linhas gerais, de vantagens e desvantagens, né? O doutor Ricardo já abordou muito melhor que eu. Eu fiz só esses apontamentos aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a atenção de todos e a acolhida do OAB. Obrigado. Agradecemos ao
doutor José Guilherme Marrei, pelas palavras e por compartilhar conosco o seu conhecimento, sua experiência, né? Eu convido a todos agora a participarem do nosso coquetel. Pelo adiantado da hora, a gente não vai abrir para perguntas hoje, tá? Mas temos. É porque a gente começou tarde, por isso. Não vou abrir para palavras da mesa também, mas a gente tem agora um coquetel, e além do coquetel, o lançamento das obras atualizadas do Dr. Ricardo Negrão. Então, a gente tem as obras à venda aqui, estão sendo publicadas agora as obras atualizadas pela editora Public Jurídico. Então, quem quiser adquirir, né, as obras, aproveitem que o autor está aqui, de repente pode até autografar, né, doutora? Sim. Então, agradecemos a todos a presença e encerramos, doutor Ricardo, doutor Wagner, Geraldo, Paula, doutor Paulo, Paulo Braga, querem encerrar com alguma... Podemos comer. Só queria dizer rapidamente. Eu só queria. A Paula vai encerrar, né? Eu acho que, mas só queria mais uma vez parabenizar o doutor Ricardo, também o doutor Marrei. Doutor Marrei, até eu, que não sou militante da área, consegui entender o que o senhor e o doutor Ricardo expuseram aqui nessa noite. Então, parabéns, muito obrigado. E, Paula, bom, devolver a palavra à Tatiana para a organização. Muito Não, obrigado. vamos passar para a Paula. Na verdade, boa noite a todos. Só agradecendo a presença, é sempre uma honra. Nossa casa cheia numa quarta-feira, reunir a comunidade jurídica aqui é uma grande alegria. Acho que esse nosso terceiro evento já em parceria das comissões é sempre muito bom essa troca de conhecimento entre a gente. Eu falo aqui um pouquinho em nome das empresas de moda, e para a gente, assim, eu vejo algumas vantagens na lei. A gente teve a questão do artigo 66, um pouco a questão da alienação dos ativos mais rápido, né? Porque a gente trabalha bastante com a parte de propriedade intelectual, mas realmente poderíamos ficar dias aqui trabalhando e analisando a nossa lei e as reformas. Queria ver, teremos talvez um sorteio? Temos um sorteio. Olha, deveria ter, mas eu deixei no carro o livro. Ah, Só se alguém voluntário for no meu carro e pegar o livro. mas de repente... Eu sorteio, depois eu entrego. Saiu Wagner Armani aqui no sorteio que a Paula fez. Esse daqui? Não, o critério de aniversário é ruim, né? O problema é que a lista que está aqui fora, aliás, se alguém não assinou a lista está aqui fora, pode assinar para depois ter o certificado. A lista está com... Tem muito mais gente do que na lista, né? Então, acho que a gente pode sugerir para o doutor Ricardo mesmo, falar um dia e mês e a gente vê se tem algum aniversariante desse dia. Eu acho. Por exemplo, alguém aniversaria e teve coragem de vir na minha palestra? Eu já sei quem vai ser o vencedor. Vamos seguir. Ninguém faz aniversário hoje? E ontem? Não tem? Alguém fez aniversário? Eu ia ser roubado. Fotógrafo. Então, é da área jurídica? Mas a namorada. A namorada é, então você recebeu. Sim. E aproveitando, então, merecidamente, nossos agradecimentos ao Bill Ranier, que gentilmente faz as nossas fotos, já fez do último evento, ficaram maravilhosas, muito obrigada. E hoje aqui de novo conosco. Então,
Parabéns. E vamos então seguir para o coquetel. Obrigado,